Fala pessoal, tudo bem com vocês? E sejam bem-vindos ao primeiro vídeo de 2026. E pra gente iniciar esse ano, eu quero trazer o volume que eu comprei recentemente, o volume 8 de Dragon Ball Super. Bem, esse volume ainda se passa durante o Torneio do Poder, né? Vai dos capítulos... Deixa eu ver aqui rapidão. Dos capítulos 37 ao 40. Nós temos a mensagem do Toyotaro. Eu adoro um certo país dos sonhos. Assisto muito aos filmes deles. Aquela sensação de felicidade é maravilhosa. Seria muito legal se existisse também uma Dragon Ball Land. Bem, o subtítulo desse volume é o Presságio do Despertar de Son Goku. Temos aqui, ó. Nós temos algumas imagens de alguns personagens que serão importantes nesse volume. Temos o Jiren, o Toppo, o Daishinkan, a Kali, a Caulifla, os dois Zenô. O pessoal do Universo 7 aqui, ó. Bem, a gente tem uma sinopse, né? A sinopse aqui é muito longa, cara. Eu não vou ler, não. Vamos lá. Só o finalzinho, Bem, nós estamos no Torneio do Poder, né? E após um tempo que iniciou-se o Torneio do Poder, o seu universo ele os personagens foram saindo, né, sendo derrubados da arena e tal, foram derrotados, os universos são apagados, né? Aí vamos lá. Goku e sua equipe do Universo 7 perdem 4 de seus 10 competidores, mas continuam lutando contra os adversários mais poderosos. Nós temos aqui... Deixa eu ver aqui. Temos algumas cenas aqui. Ó, os 4 capítulos que nós temos aqui, o 37 é o Despertar da Super Saiyajin Kali. O 38 é a última carta na manga do sexto universo. O 39 é o Presságio do Despertar de Son Goku, que dá nome ao volume. E o 40 é Jiren versus o sétimo universo. Pessoal, pude observar aqui algo que eu... rapaz. Eu tinha passado aqui e não tinha encontrado as notas que sempre tem do autor, né? Mas passando agora uma segunda vez eu encontrei. Rapaz, tava bem escondidinho aqui. Vamos lá. Toyotaro pergunta: nos ensine, mestre Toriyama. Nós temos basicamente 3 perguntas aqui e eu vou ler para vocês, tá? O Toyotaro fez algumas perguntas sobre a criação de personagens e de histórias para o autor, o mestre Toriyama. Tivemos acesso às importantes opiniões dele. Pergunta número 1. O que é mais importante na hora de criar as histórias? Resposta: acredito que talvez o mais importante seja verificar se é possível desenvolver uma trama que desperte interesse. A partir daí, o essencial é elaborar a história de forma que os leitores fiquem ansiosos com o que vai acontecer. Uma história inédita, porém simples e fácil de entender. Isso seria o ideal. Vamos para a pergunta número 2. Como é o processo de criação do design de personagens e dos nomes? Resposta: primeiro penso na forma. Claro que eu tento criar um personagem que combine com a história na base da tentativa e erro. Mas sempre penso em um design que surpreenda o máximo possível. Se pegarmos o Freeza como exemplo, o imaginaríamos grande e forte, mas fiz ele bem menor. Ou, à medida que ele vai se transformando, a sua forma vai ficando cada vez mais simples. No caso dos nomes, eu vou pelo que combina com as palavras e imagens, mas muitas vezes também faço algo inusitado. Um exemplo disso é o Piccolo. Quando o número de personagens aumenta muito, fica complicado criar nomes. Então, no caso do exército de Freeza, tento padronizar com o nome de coisas que vão na geladeira e no freezer. Acho muito mais simples assim, então muitas vezes escolho os nomes desta forma.
E na última pergunta, na terceira e última pergunta, poderia nos contar como foi que surgiu o personagem Broly do filme Dragon Ball Super Broly? Vamos lá. Sobre o Broly. Na verdade, o Broly é um personagem muito antigo de uma produtora de anime chamada Original Story. Foi uma época muito corrida pra mim, então não sabia muito sobre o enredo. E criei o personagem sem muitas informações. Eu até tinha me esquecido de que havia feito o design do personagem. Parece que Broly fez muito sucesso. Nessa versão em filme, eu renovei o personagem usando como base o design da época, sem descaracterizar sua imagem. Ele aproveitou e falou também sobre outros dois personagens que aparecem em Dragon Ball Super Broly, que é a Shirai e o Lemon. Esses dois aqui embaixo. Sobre a Shirai e o Lemon são dois soldados do exército de Freeza que não são combatentes. Em Dragon Ball, a maioria dos personagens luta, então eu estava um pouco cansado disso, queria ter personagens que não lutassem para variar. Por isso os coloquei como personagens importantes. Foi divertido criar a história e o design, então me dediquei bastante. Fazia muito tempo que não desenhava um personagem charmosa, então me esforcei pra caramba e criei a Shirai. E sobre o Lemon é um militar veterano de meia idade. Na verdade, personagens amargos como ele são dos que eu mais gosto. Fiz um design meio alienígena, seguindo meu estilo favorito. É um equilíbrio complexo de design, então talvez tenha sido difícil para os animadores desenharem. Acho que se pensarmos assim, também deve ter sido desse jeito no caso do Beerus. Vou refletir um pouco sobre o design. Bem pessoal, essas foram as informações extras desse volume. E aguardem porque em 2026 eu vou completar toda a coleção do Dragon Ball Super. Esse aqui é o 8. Daqui pro final de ano teremos 24 volumes aqui no canal. Valeu, até o próximo vídeo.